Boa noite ao Dr. Sepúlveda, também o nosso amigo Renato que se faz presente aqui. Eu concordo em grande medida o que o Sepúlveda falou, para não ficar um pouco repetitivo. Eu acrescentaria que, na verdade, o Congresso já está praticamente fechado, se não formalmente, mas há muito tempo que o STF meio que assumiu o protagonismo político do país, né? E a fala do Nicolas chega meio que tardia, né? Porque esse diagnóstico que ele faz hoje, eu acredito que já poderia ter sido feito alguns anos atrás, né? Me parece mais uma interpretação um pouco atrasada de uma constatação mais do que evidente, uma leitura de cenário, mas o fato é que o STF tomou, vamos dizer assim, as rédeas, né, da institucionalidade brasileira como um todo, né, agindo em alguns momentos como poder legislativo, né, na criação de leis mesmo, em alguns outros momentos como poder executivo também, usurpando, né, prerrogativas, mas isso não acontece num cenário de hoje apenas, né? Se você voltar pelo menos alguns anos atrás, o governo anterior, sobretudo o Bolsonaro, colaborou com isso, na medida em que simplesmente não reagiu às investidas do STF, né, cumprindo, por exemplo, decisões absolutamente inconstitucionais, quando, na verdade, ele tinha obrigação de se sobrepor a elas, né? E o Bolsonaro foi eleito com um discurso, se a gente voltar no tempo, ele chegou a falar em um dos poucos debates que ele participou no primeiro turno da eleição de 2018, que ele estaria sendo eleito para destruir o sistema, abre aspas, né? Abre aspas, destruir os sistemas e não para se apaziguar com eles, né? Depois de eleito, ele inverte radicalmente a sua postura e passa a dizer que ele é um escravo da Constituição e que ele vai seguir as 4 linhas, né? E aí, na verdade, perde o sentido porque, de acordo com a própria Constituição, ele tinha obrigação, como mandatário da nação, de reagir, repito, às decisões inconstitucionais que o STF determinou, que não deveriam ser cumpridas, né? Então, ali, no mínimo, há uma interpretação, ao meu ver, de prevaricação, né? E, além de tudo, né, eu acho que, aí no caso, o ponto principal é a indignação das pessoas vai se chegando a um patamar tão grande que o Nicolas basicamente repete hoje, como parlamentar, um discurso que é praticamente quase do senso comum, né? É um discurso de que o país vive uma ditadura, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm a capacidade de raciocinar, por incrível que pareça, dentro desse quadrado, né, que foi determinado aí, não se sabe porquê, mas eu chamo de feitiço das 4 linhas, onde praticamente as pessoas perderam a capacidade realmente de pensar fora disso, né? As interpretações que a gente vê de como fazer frente a uma estrutura onde toda a institucionalidade está completamente tomada pelo crime organizado, ela se dá por interpretações constitucionais, de legislação, etc., que não tem realmente o sentido algum, né? Então, é meio que uma lógica, né, entre aspas, aí, da bola quadrada que a gente vê, ou seja, não tem lógica, né, o que acontece hoje, mas aí os exemplos, né, o caso do El Salvador, realmente guardadas as devidas proporções, é um exemplo do mundo atual que a gente está vendo hoje, onde um político conseguiu transformar a realidade, né, de um país, embora menor que o Brasil, com as suas especificidades, suas complexidades, talvez realmente um pouco menores, mas, no entanto, ele usou a popularidade que ele tinha, né, para fazer a diferença, né, diferentemente do Bolsonaro, que, na verdade, confundiu popularidade com poder, né? Então, eu acho que, talvez, eu não sei nem se a fala dele foi meio que uma indireta, né, para o Bolsonaro em relação à omissão, né, que de fato acabou acontecendo por parte dele, né, enquanto governante, que não reagiu às investidas, né, dos membros do STF, que acabou ajudando a consolidar esse poder que o STF passou a ter a partir de então, né? As pessoas passaram a aceitar essa ditadura do Poder Judiciário, né? Então, eu vejo aí o Nicolas meio que
falando aí como se fosse uma espécie de um cidadão ali, um senso comum, de uma espécie de um cidadão um pouco mais esclarecido assim do que a média, mas não deixa de ser senso comum, pelo menos por parte de quem acompanha, né, o processo político mais de perto. 19h35.